particularmente sempre quis conversar disso com um cientista brasileiro, né? Sobre a ciência no Brasil, sobre como a ciência é vista e com formas de que a gente pode deixar a ciência mais próxima da sociedade, né? E aí eu trago como exemplos aqui alguns cientistas de fora, né? O Neil deGrasse Tyson, o Brian Greene, o Brian Cox, o britânico, né? Que são físicos, astrofísicos, enfim. E eles têm plataformas e eles se comunicam com as pessoas e eles têm uma legião de pessoas que seguem eles porque eles conseguem explicar de uma maneira completamente humana e conectada com uma pessoa que não sabe, não faz a menor ideia de como chega num cálculo que explica alguma coisa em relação ao buraco negro, por exemplo, né? Que são ondas gravitacionais e como que o trabalho do Einstein está sendo comprovado cada vez mais, enfim, coisas que a gente está pensando hoje que por si só, além de ser científico, além de ser avançado e além de dar uma vantagem absurda para o país que esteja nessa fronteira da ciência, né, traz uma certa filosofia da vida, né, sobre como a gente ainda tem muito para descobrir, como a gente tem que realmente questionar as coisas e utilizar o método científico de uma forma popular, né, de uma forma que qualquer um poderia, se realmente tivesse uma educação decente, entender, né. E aí a minha preocupação é que parece que no Brasil há uma resistência, eu não diria cultural, porque eu acho que a palavra é errada, mas é por falta de um sistema de educação que liberte da mente das pessoas, essa é uma visão minha, né, que a gente está preso no século XIX, mas assim, ao mesmo tempo, o resto do mundo está falando de quark, né, aquelas coisas menor que o átomo, computação quântica, que já é uma realidade, né, o Google tem um processador quântico, isso envolve uma área da ciência muito fronteiriça, né, e aí eu fico pensando, inclusive, que isso é representado na cultura, né? Por exemplo, a Netflix lançou um filme, não sei se o senhor chegou a assistir, chamado O Menino que Descobriu o Vento, de um menino, William Kambakawa, no Malawi. Anything new? It's a pump. Can you fix it? Maybe. Que o cara, ele não tinha nenhuma educação, ele passava fome, era horrível a vida dele, e ele leu alguns livros, ele super curioso e conseguiu salvar a vila dele com um moinho. Isso é uma história real e assim. E eu fico pensando aqui no Brasil, popularizam a ciência, quantas mentes a gente se perde assim por essa falta desse debate, por essa falta da popularização da ciência. E eu queria um pouco a sua visão sobre isso. Essa é uma pergunta bastante importante, Leonardo. Primeiro, eu queria qualificar. Na verdade, existe um grande número de cientistas brasileiros preocupados com a divulgação da ciência e trabalham nisso, né? Já vou dar um exemplo que você deve ter ouvido falar, que não mora no Brasil, mas sempre atua no Brasil, o Marcelo Gleiser. Marcelo Gleiser, as entrevistas dele e os livros dele são espetaculares, né? Explicados de uma forma bastante clara como faz essas coisas. Nós temos em São Paulo, tínhamos, agora não sei se ainda existe, mas a Estação Ciência, que na Lapa, numa estação do metrô da Lapa, criada pelo meu grande amigo, o professor Ernesto Hamburger, que felizmente faleceu, mas pai daquele Caio Hamburger, o cineasta que fez Quando Meus Pais Saíram de Férias, aquele velho filme, né? Então, tem muita gente na comunidade científica, e vários espalhados por todo o Brasil, interessados em divulgação da ciência. Mas eles têm muita dificuldade. Tem muita dificuldade de ter acesso e ter aporte financeiro, né? Então, por exemplo, o Marcelo Gleiser, eu falei com ele, a universidade dele dá todo o que ele precisa para fazer divulgação científica, dá tudo, a infraestrutura, etc. Um brasileiro que queira fazer isso, ele tem que procurar como gravar o vídeo, como fazer, ter apoio, né? E nós temos outro problema muito sério no Brasil, né? Que aí, de uma certa forma, é um pouco, podemos colocar entre aspas, a questão cultural. Veja, não tem um jornal brasileiro, mesmo entre os mais importantes, que tem um diretor científico. Não tem, certo? Então, algumas vezes se publica alguma coisa, mas não tem a pessoa. E nós temos uma reversão, às vezes, a premiar aqueles que se despontam em ciência, né? Então, eu gosto de contar uma história, vai tomar alguns minutinhos, mas eu acho que vale a pena para os nossos que estão nos ouvindo. Eu era presidente da Sociedade Brasileira de Física, e todas as sociedades, às vezes, recebem pedidos de informação, etc. E eu recebi
o telefonema, um e-mail de uma professora da maior favela da cidade de São Paulo. Ela queria falar comigo porque ela disse que tinha um aluno brilhante em física, eu acho que estava agora não lembro mais o ano, o meu antigo ginásio, mas o ano que era, mas um aluno brilhante, e que ela não conseguia ensinar a ele, porque, na verdade, ela ensinava física, mas ela era bióloga. Eu não sei se vocês sabem que no Brasil nós temos uma deficiência de 70 mil professores de física. 70 mil. Bem diferente do resto do mundo. 70 mil professores de física, não sei quantos que são de química, matemática menos, mas de física 70 mil. Então ele queria trazer o menino para visitar a USP, para conversar comigo. Eu mandei o carro da Sociedade Brasileira de Física buscá-la, ela veio com o menino. Quando eu cheguei, olhei o menino, foi até uma imagem chocante. Menino muito magro, ele tinha 13 anos, mais abaixo da sua estatura, do seu peso, mas com os olhos muito brilhantes, né? Olhos curiosos. E aí eu falei, olha, vocês, no Instituto de Física da USP, nós temos um laboratório de demonstração científica, que qualquer escola que se quiser pode levar seus alunos para mexer com experimentos, para fazer coisas, né? Então eu falei, vocês não querem ir ver o laboratório? Ele falou, vamos. E quando estávamos descendo para o laboratório, passamos do lado de um auditório onde estava tendo uma conferência científica. Eu falei, olha, você não quer entrar para ver como os cientistas trabalham? Ele falou, entramos, tinha um professor americano apresentando alguma coisa em inglês, naturalmente ele não entendeu, e quando saímos, ele perguntou, professor, do que ele estava falando? Eu lembrei pelo que disseste agora. Eu falei, ele estava falando de núcleo ativo de galáxias. Ele falou, poxa, professor, eu já li que, na verdade, só 30% da matéria, nós sabemos, a matéria visível do universo, sabemos o que é, tem uma matéria escura que nós não sabemos, e que tem uma energia escura. E será que isso daí, esses núcleos ativos de galáxias, não podia ser fonte dessa matéria? Eu fiquei assustado com a pergunta do menino, né? Fiquei bastante assustado com a pergunta do menino. E quando fomos para o laboratório, tudo que eu apresentava a ele, ele não sabia a matemática, mas dava uma resposta intuitiva muito interessante e correta. Aí eu perguntei para a professora, puxa, que menino, ele assiste muito, ele entra na internet, ele vê essas coisas, acompanha essas aulas de professores de fora? Ele falou, não, professor, ele é filho de uma mãe solteira que levou ele para a favela, chegou há 2 meses na favela, e ele mora com o avô, eles não têm condição de ter computador. E eu falei, mas na escola não tem computador? Eu falei, não, nós temos. Mas os colegas deles fazem bullying contra ele. Não deixam ele acessar o computador, porque ele é melhor que todos os outros, né? Se fosse um menino que jogasse bola, todos estavam chamando, mas não permitiam que ele usasse o computador. Depois daquilo eu comecei a mandar material para o menino, mas infelizmente a mãe dele o levou para fora da favela, não sei o que aconteceu com o menino. Então, isso para mostrar, no Brasil, nós não sabemos incentivar as grandes mentes. Nós não sabemos fazer isso, né? Se aparece uma pessoa assim, imediatamente ele sofre bullying. Como eu disse, se fosse um grande jogador de futebol, estava todo mundo falando isso. Isso, infelizmente, é um problema cultural nosso, sim, certo? É um problema que nós temos são essas pessoas que vão fazer a diferença, essas pessoas que vão motivar a sociedade, e infelizmente nós não temos. Isso temos que mudar com muita paciência, mas eu digo que vai ser difícil. Ô, doutor, e ainda dentro desses problemas culturais tem o racismo estrutural, que de fato também acaba sendo a mesma coisa para a ciência, né? Como que o senhor enxerga isso, enxerga um caminho? Até porque acho que fica muito restrito, né, essa questão intelectual também, a figura do negro no país, por conta desse racismo estrutural. Como que o senhor viu ao longo dos anos, tudo isso, olhando para o lado e acho que vendo talvez poucas figuras, como que o senhor enxerga isso? Bom, na questão cultural, esse racismo que tem é muito associado também a um certo racismo social, vamos dizer assim, certo? As pessoas menos envolvidas com favela não têm as mesmas oportunidades, né? Mas isso daí realmente muitas pessoas reclamam disso daí,
Mas na área que eu trabalho, felizmente na física não é bem assim, sabe? Porque na física, em certas coisas, por exemplo, nas ciências exatas, física e matemática, se o sujeito ele é bom, é bom. Não vai ter, é muito difícil alguém segregar alguém por questões raciais nisso. Mas existe. Existe, atrapalha muito, de forma grande, né? Isso daí tem nós temos poucos sentidos, não só racismo com relação ao negro, né? A questão com relação à questão de gênero também, certo? As mulheres na ciência também têm mais dificuldade, têm bastante mais dificuldade, estão vencendo isso daí, mas no começo era muito difícil. Hoje, felizmente, no Brasil, a questão de gênero já foi resolvida um pouquinho melhor. A questão de raça, a questão racista, tem que ser aos poucos. Eu, inclusive, sendo da USP, sou muito feliz que a USP, há alguns anos, começou a ter o regime de cotas da forma USP, né, com muito sucesso. Né? E nós estamos vendo, esperamos que, aos poucos, nós consigamos mudar isso, porque tens razão, Paulo, isso vai fazer toda uma diferença. E eu queria perguntar para você, professor, aproveitar, que o senhor tentasse falar um pouco para a gente da sua especialidade, né, que é física de plasma e fusão nuclear controlada. Tentar explicar para a gente o que é isso, o que te levou a estudar isso, qual que são os desafios dessas áreas aí hoje em dia, assim, eu acho que na ciência da humanidade. E também queria um pouco perguntar a sua perspectiva de cientista, né, sobre o futuro da ciência, né, em relação a esses avanços da inteligência artificial, né, tudo que está acontecendo e talvez gere mudanças radicais na sociedade nos próximos 5, 10 anos, né? O que o senhor pensa sobre isso? Se você acha que a gente está discutindo essas questões o suficiente ou se a gente tem problemas mais imediatos para resolver antes de pensar nessas mudanças que vão vir daqui 5, 10 anos por causa de avanços. E também se o senhor vê algum Einstein, algum Nikola Tesla do nosso tempo, quem são essas pessoas para a gente acompanhar, que têm feito trabalhos interessantes, coisas que chamam a atenção, que realmente podem estar descobrindo alguma coisa que efetivamente faça a nossa concepção da realidade mudar, né, com a própria relatividade do Einstein. Enfim, suas ideias sobre o que o Elon Musk pensa, por exemplo, de colonizar Marte, colonizar a Lua, tentar ir para o espaço, o quanto isso está na nossa realidade, o quanto isso a gente deve pensar para o Brasil não ficar para trás nessas discussões. O Leonardo coloca umas perguntas meio complexas, né? Então, vamos responder parte por parte, Leonardo. Primeiro, falar sobre minha especialidade. Eu sempre me preocupei, desde jovem, sobre a questão da energia, né? Porque uma das razões para um desenvolvimento socialmente justo no mundo todo é uma disponibilidade equânime de energia. Nós tivemos, no século passado, todo um desenvolvimento muito grande, liderado pelos Estados Unidos e outros países mais capitalistas, né, devido a uma disponibilidade de combustível fóssil muito barato. Explorando combustível fóssil de uma forma barata, né, que nós sabemos que isso não vai continuar para sempre. Mas aquele índice DH, tem um gráfico muito importante, eu não tenho aqui, que mostra o índice DH plotado, conta no eixo horizontal, a consumo médio de energia da população. Né? Então, para você ter uma ideia, o Brasil, se pegarmos a energia que nós consumimos e dividir por habitante, corresponde a como se todos nós, cada um de nós, estivesse dissipando uma potência média da ordem de 1.300 watts, é isso que seria. Né? Os Estados Unidos são 13.000 watts. 10 vezes mais. A União Europeia é da ordem de 4.000 watts, certo? A África, pouco desenvolvida, da ordem de 400 watts. Então, não há maneira de nós termos desenvolvimento equânime, socialmente justo, sem disponibilidade de energia. E desde jovem, eu li muitos livros, já sabia que não seria possível através de energia fóssil, mesmo as fontes alternativas que eu gosto muito, energia solar e eólica, né? Nós sabemos que não poderá prover toda a energia do mundo, além da questão da irregularidade, né? Então, nós temos que ter algumas fontes que sejam constantes de energia. Uma delas, naturalmente, é a fonte nuclear,
mas a fonte nuclear, os reatores nucleares que nós temos hoje, esses reatores de fissão, nós sabemos que tem rejeito